desconcertada. Ele passava por um crivo, por 2 crivos, por 100 crivos. Ele olhava até a ponta da unha, como o nariz estava, como estavam os seus pés, como estava a sua roupa. Ou seja, só entrava ali dentro quem estava perfeito. Pastor, e o que é que o senhor acha que era aquela corda? Eu vou dar uma explicação pentecostal. Só pentecostal entende. Tem algum pentecostal aqui de novo? Deixa eu me ver. Então abre o coração para entender. Imagine você, quem aqui já teve uma emoção forte? Uma ligação que há muito tempo ninguém deu, ou uma surpresa que o coração acelera. Tem pessoas que chegam a desmaiar. Imagine você saber que no meio de milhões de pessoas, você é o único consagrado para olhar e ver Deus sentado em cima de uma arca e ouvir a voz de Deus. Imagine que daqui a pouco esse Deus se levanta e vai para o céu. E quando a essência da glória termina, sua mente começa a dizer: Deus esteve aqui. O seu corpo ainda sente a presença dele. A sua carne começa a tremer. O sacerdote não conseguia andar. Quando ele começava a tremer, aquela roupa de campainhas e romãs dos seus pés começava a bater uma na outra. A corda começava a sacolejar. Os sacerdotes que estavam no lugar santo percebiam, olhavam para o outro dizendo assim: já está na hora. O homem já está pronto e pelo jeito ele não vai conseguir andar, então vamos arrastar ele para fora. Porque era muito poder, era muita glória, era muita emoção. Lá vem o sacerdote tremendo, porque as pessoas vão arrastar ele. Ah, o meu desejo deste centenário é que Deus faça isso com vocês neste lugar. Que você saia agarrado deste lugar aqui, pela glória do eterno Deus. Agora que eu cheguei nesse clímax, preste atenção. O primeiro homem é Adão. Adão é um ser inteligente. Sendo um ser inteligente, fala na língua dos seres inteligentes. Os seres inteligentes criados antes de Adão são os anjos. O Senhor conversa com os anjos no idioma do céu. Quando Deus cria o homem, qual é o idioma que Deus planta dentro dele? É o idioma dos seres inteligentes. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o primeiro idioma do homem no Éden era o idioma que os anjos e o Senhor falam. Quando o Senhor se comunicava com o homem, após a queda, Deus arranca do homem o poder de comunicação. Lembra disso que eu citei, a Torre de Babel? Na Torre de Babel, o Senhor diz: eia, desçamos e confundamos a língua dos homens. A palavra confundir no original, arranquemos dele o poder de se comunicar conosco. Ali nascem as línguas humanas. Ali nascem as línguas que, a maioria delas já está extinta também, mas algumas permanecem até os dias atuais. Ali nascem as línguas da terra, porque Deus arranca do homem o poder de comunicação. É aí que Deus entra na Mesopotâmia e escolhe Abrão. De Abrão o Senhor faz vir Isaac. De Isaac, Jacó. De Jacó, os 12 filhos. Dos 12 filhos, uma tribo, um filho chamado Levi. Dessa tribo de Levi, milhares estão ao redor do templo. Centenas no átrio. Dezenas no lugar santo. Mas só um no santo dos santos. E esse que entra no santo dos santos fala com Deus cara a cara. Quando Deus dá isso ao homem, o Senhor está dizendo: vou te dar um presente. Vou voltar a falar com vocês do meu idioma. Vou voltar a devolver ao homem aquilo que o homem perdeu no Éden, mas vão ter que pagar um preço. Então imagine que quando Deus dá esta unção para o homem ouvir a sua voz, no Velho Testamento, ao fazer o teste com o sacerdote, Deus começa a expandir. E Deus começa a dizer: então não é só o sacerdote, eu vou abrir alas para ver se outros vêm. E o Senhor então começa a usar profetas. Depois de ungir o sacerdote, o Senhor começa a ungir profetas. Quando o Senhor vê que funciona, o Senhor então começa a ungir reis. E no Velho Testamento, só reis, sacerdote e profetas são ungidos. Agora que temos tudo isso, atravessamos o Velho Testamento e chegamos no Novo. Quando chegamos no Novo Testamento, vem o nosso Cristo, cheio do Espírito Santo, em Lucas capítulo 4, ministrando sobre sinais, prodígios e maravilhas sobre a terra. Ao ser morto, crucificado e ressuscitado ao terceiro dia, num período de 40 dias aparece aos homens. E nesse período de 40 dias ele marca uma reunião com a sua igreja ao pé de um monte. E ele diz a elas: senhoras e senhores, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E quando esses homens e mulheres se trancam dentro do cenáculo, quase 120, a Bíblia Sagrada diz: e veio do céu um som como de um vento forte e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Era o Senhor dizendo: no Pentecoste eu não dou apenas um sinal, mas eu devolvo ao homem
parte do poder que ele perdeu no Éden, ou seja, o poder de falar comigo no meu idioma. Queridos, isto é transcendental. Este é o maior legado que as Assembleias de Deus do Brasil têm e têm ensinado ao mundo. Qualquer homem ou qualquer mulher que se envolve com o nosso ministério, qualquer pessoa que pode ter saído da roça. Eu costumo dizer que onde eu nasci, lá na Vila Tatu, 90% dos irmãos só tinham 2 dentinhos na boca: o zagueiro e o atacante. A maioria deles era analfa de pai e beta de mãe. Mas toda vez que botavam o joelho no chão, não sabiam falar português direito, mas uma rajada de línguas ininteligíveis ao homem saía de dentro deles. E isso trazia arrepios, e isso trazia força. Pastor, por que é que eu falo em línguas então? O apóstolo São Paulo sistematiza isso no verso 14 e 15. Olha o que ele diz: porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem. O meu espírito ora como, igreja? Não ouvi, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Está aqui o ensinamento para todos nós. Todas as vezes que você vê um cantor ir cantar, ou alguém ir pregar e falar: irmãos, fique orando em espírito. Olha a reação da igreja. É natural quase toda a igreja inclinar a cabeça e botar a mão aqui e orar em silêncio. Isso não é orar em espírito, porque quem ora em espírito, Paulo está dizendo, o seu entendimento, a sua mente não entende nada do que ele está falando. Ou seja, Paulo diz que orar em espírito, orar em línguas, é diferente de orar em silêncio com a mente. Porque aquele que fala em línguas, ele não fala a homens, ele fala direto a Deus. Olha que coisa linda. Para falar comigo, você tem que passar pelos meus secretários. Para chegar no meu gabinete em Brasília, você tem que passar por um monte de segurança e pedir de entrada. Por quê? Porque eu estou na terra e sou um homem. Mas para falar com Deus, você não precisa de secretário, não precisa de subsecretário, não precisa falar com ninguém antes. O acesso está aberto. E se você fala em língua estranha, você pode falar direto no ouvido de Deus agora. Aliás, eu acho que tem gente perdendo tempo nesta manhã. Ao invés de ficar me olhando com esta cara feia, parecendo que foi batizada num pote de vinagre, com esta boca travada, essa boca de aço, essa língua de concreto e esse queixo todo travado, eu te desafio a desenterrar este dom que o Senhor te deu e a lançar línguas para o céu, porque aquele que fala em línguas não fala aos homens. O Senhor te deu um talento que só os anjos têm. O Senhor te deu um talento de falar no pé do ouvido do nosso Deus. Você sabe o que significa isso? Imagine você passando pelo vale da sombra da morte, e então querendo uma audiência com Deus. Você não precisa ir até o Vaticano, também não precisa ir até a sede de uma grande igreja. Você pode transformar o seu banheiro numa sala de audiência. Pode transformar um vaso sanitário, se a senhora estiver trabalhando em uma casa. E ao fechar a tampa e dobrar os joelhos, inclinar ali, ao santificar o lugar, o altar está preparado. E se tiver coragem de envergar uma língua estranha e começar a falar essas línguas, não tem demônio, não tem Zé Pilintra, Zé Pilantra, Exu Caveira, Tranca-Rua, Preto Velho, capaz de parar a sua língua. Eu desafio esses crentes do centenário a fazerem um coral de línguas estranhas neste lugar. Só os batizados com o Espírito Santo, por favor, dê uma rajada de línguas estranhas neste lugar. Isso é um dom perfeito. Dias atrás, eu estava pregando em uma igreja lá no interior de São Paulo, e o culto estava um pouco difícil, estava meio travado. Sabe quando o culto não flui, não vai? Isso mata qualquer pregador pentecostal do coração. Quer matar a gente do coração? É a gente está pregando e você ficar com o braço cruzado, olhando para a gente, dizendo assim, isso aí eu já sei. E no meio daquele culto, como valente, preguei 15, 20, 25 minutos, quando de repente eu olhei para o fundo da igreja e entrou um grupo de 5, 6 pessoas. Eles chegaram, se acomodaram num canto, mas menos de 5 minutos depois eles estavam gritando, estavam glorificando a Deus, pastor Elenay Cabral. E é engraçado, esse negócio de glória a Deus pega. Pode perceber, sente perto de um crente gelado e você vai ver a tristeza que é, te dá angústia. Nem se você quiser dar glória a Deus você consegue. O indivíduo está tão frio, que mais 5 minutos perto dele você pega um resfriado. Agora sente perto de um crente canela de fogo também. Se o gelo pega, o fogo pega mais rápido ainda. Eu aprendi isso desde criança. Agora imagine que daqui a pouco aquele grupinho começou a dar glória a Deus alto e a igreja toda olhou para eles, mas eles não se deram por constrangidos e continuaram a glorificar. Mais 20 minutos e a igreja estava incendiada. Quando eu terminei de pregar, missão cumprida,
Lá vem aquele grupo que chegou por último para tirar uma foto. E eu disse, com vocês eu tiro foto.